E Wesley, para começar, eu queria que você se apresentasse então para o nosso público. Bom, eu sou Wesley Cantelmo, eu sou economista, doutor em economia pelo CEDEPLAR UFMG, né, pesquisador, só Perfeito, isso. Wesley. Ótimo. Então, para esse programa, a gente vai falar um pouco aí sobre a questão das tarifas dos Estados Unidos, que os Estados Unidos impuseram contra o Brasil, né? Então, para a gente retomar um pouco aí esse processo, né? Desde 2025, o Donald Trump vem aí ampliando as barreiras comerciais contra os produtos brasileiros, e após uma investigação baseada na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, os Estados Unidos confirmaram, então, uma tarifa adicional de 25% sobre parte das exportações brasileiras que começam a valer a partir do dia 22 de julho, mantendo aí algumas exceções para alguns produtos, mas a medida tem sido apontada como parte de uma estratégia bem mais ampla, né, da própria política industrial e geopolítica dos Estados Unidos. Então a gente está diante aí de um episódio pontual que pode ser revertido ou de uma lógica aí nas relações comerciais internacionais que pode permanecer, inclusive, mesmo após o governo Trump. Qual que é a sua avaliação aí inicial sobre isso? Bom, interessante, Lucas. Eu acho que esse último ponto que você já abre, né, trazendo, acho que a gente é um bom ponto de início para essa reflexão, que é a contextualização dessas tarifas no momento geopolítico, né, contemporâneo. Então, tem sido uma marca, né, do governo Trump pressionar os outros países, né? Eu diria seus adversários políticos, mas é mais do que isso, né? É impor uma nova ordem de tensionamento, por um lado, das estruturas internacionais de relação interestatais, né? Então, tensionar, enfraquecer as instâncias, né, de mediação, como a ONU, nesse caso aí também a Organização Mundial do Comércio, né? E ter tratativas, que a gente pode dizer, no mínimo, agressivas sob o ponto de vista bilateral, né? Então, eles impuseram várias rodadas dessas tarifas adicionais, né, para além daquilo que já vinha sendo aplicado pelo Estado norte-americano sobre diversos outros países. E nem sempre essas tarifas estão vinculadas, né, às questões propriamente comerciais, né? Ou seja, não envolve simplesmente um cálculo racional sob o ponto de vista, olha, o que que é interessante para a economia norte-americana, vis-à-vis, né, aquilo que a gente tem interesse também, eventualmente, em enfraquecer, numa economia de um determinado país. Tem isso também, tá? Isso é muito claro. Porém, existem outros fatores, né? Eles têm utilizado essas tarifas como maneira de gerar uma pressão política também sobre os países. Às vezes, de uma maneira é, bem calculada, né? Eu diria, outras vezes nem tanto, tá? É bastante controverso, né? No meio da discussão geopolítica, mesmo da ciência política, né? A avaliação com relação a essas medidas do governo Trump, é, até porque também ficou caracterizado nesse momento, né, desse Trump 2, né, essas idas e vindas das suas determinações sob o ponto de vista de relação com outros países, né? Então cede, depois aperta de novo, cede novamente. Então, é um movimento bastante instável e nem sempre muito inteligente, sob o ponto de vista que a gente poderia olhar até mesmo do interesse norte-americano, né? É, as tarifas sobre o Brasil, por exemplo, geram pressões internas dentro do próprio Estados Unidos, porque setores lá também saem perdendo, né? É, principalmente aqui no caso brasileiro, tem um caso muito curioso, que são diversas empresas norte-americanas que atuam com sedes produtivas, né, no Brasil, com unidades produtivas no Brasil. Então, de certa forma, essas empresas exportam para elas mesmas ou para outras empresas norte-americanas do seu circuito produtivo ali. E isso torna o produto mais caro. Isso foi pensado de uma maneira um pouco melhor agora, até em decorrência do desastre que foi para a economia norte-americana, várias dessas rodadas de tarifas que foram impostas, dentre elas a própria primeira rodada aplicada ao Brasil, e isso
foi compensada agora com o maior número de exceções, né, de pautas de produtos brasileiros levados à economia norte-americana. Enfim, então isso tende a minorar o impacto lá interno, né? E o impacto aqui também tende a ser pontual, óbvio que para quem é do setor que está sendo tarifado não é bom, né? Mas para a economia como um todo não gera uma hecatombe, uma grande crise. Agora, sob o ponto de vista das relações políticas, né, fica muito claro que essa tarifa, nesse momento, ela tem pelo menos dois grandes fatores, né? Eu diria dois e meio. Um primeiro grande fator é de fato, né? E é esse mais estrutural e preocupante, uma argumentação com relação ao Pix, né? E o Pix enquanto uma tecnologia que já é bastante cobiçada, de fato, como meio de pagamento, uma tecnologia de referência que pode ser utilizado como meio de pagamento nos sistemas de comércio internacional. Por enquanto não é, o Pix é interno, ele rouba, de certa forma, algum mercado, sim, das grandes operadoras, né, do sistema financeiro norte-americano, sobretudo as de cartão de crédito, mas não é nada tão assim, então não chega a gerar uma substituição, né, mas potencializa uma opção forte no mercado interno brasileiro. Mas o problema dele não é esse, né? O problema é o que ele sinaliza enquanto possibilidade tecnológica para o comércio exterior. O segundo ponto, eu diria, é um ensaio que o Brasil já vem fazendo, inclusive muito timidamente, mas outros países e outros blocos já têm feito de maneira mais avançada, que é aplicar algum tipo de limitação à operação das big techs norte-americanas, né? Então, no mundo estão surgindo diversas regulamentações. No Brasil, essa discussão ela se torna cada vez mais premente, né? Seja sob o ponto de vista desse uso mais clássico, seja sob o ponto de vista também da gestão e armazenamento de dados, né? E principalmente agora com essa era das inteligências artificiais que cada vez, né, se tornam uma realidade mais constante, né, na vida do trabalho, sem gerar o retorno financeiro que elas prometeram gerar lá nos Estados Unidos. Então, é um ponto de preocupação também. Logicamente, eles estão antecipando qualquer movimento numa tentativa de que nós não apliquemos regulamentações mais rígidas, né? O que foi feito até agora, e trazendo algum grau de responsabilidade, foi uma legislação recentemente aprovada e uma atuação mais dura do STF, que inclusive está sendo utilizado politicamente por conta dos vínculos também aqui do governo norte-americano com a família Bolsonaro, enfim, com a extrema-direita brasileira. E o terceiro motivo, né, que eu disse aí que é um motivo, um meio motivo, que eu acho que é o mais fraco de todos e que talvez gere um efeito até relativamente positivo para a gente aqui no curto prazo, que é uma tentativa de interferência nas eleições brasileiras, né? Então, acendendo aí uma agenda que tem um lastro político aí com o público da extrema-direita, infelizmente se consolidou no Brasil, né, com essa articulação internacional que tem os Estados Unidos trampista como farol, mas que pode sair pela culatra porque, aliás, as pesquisas já têm mostrado isso, né? Quando se trata do interesse nacional, a população brasileira tem mostrado uma resiliência e uma compreensão de que, enfim, a gente não deve aceitar nenhum tipo de ingerência, interferência de qualquer outra nação sobre os nossos assuntos aqui internos. Uhum. Agora, Wesley, eu queria voltar um pouco nessa questão do impacto, né, e sobretudo o impacto objetivo dessas tarifas aqui no Brasil, porque, embora essa tarifa aí máxima de 25% incida aproximadamente em um quarto, né, pelas informações que a gente tem até o momento, né, em um quarto das exportações brasileiras para os Estados Unidos, e aí tem setores, né, como madeira, máquinas, móveis, calçados, açúcar e o etanol, né, que tem sido aí também uma grande preocupação dos brasileiros, né, eles tendem a sofrer aí impactos relevantes, né? Ao mesmo tempo, tem aí outros produtos estratégicos que eles tiraram, né, ficaram fora da medida, como a carne, o café e o suco de laranja.
quais que devem, assim, então, objetivamente, seriam os impactos econômicos reais para o Brasil aí, considerando que é, essa parte, mas uma parte significativa deve ser atingida aí por essas tarifas. Bom, Lucas, primeiro assim, a gente precisa esclarecer, eu acho que nessa altura do campeonato as pessoas já têm essa dimensão, né? Os Estados Unidos já não são há bastante tempo o nosso principal parceiro comercial, né? E o nosso principal parceiro comercial é a China, né? E assim, muito de longe depois vem os Estados Unidos. Então, o impacto das tarifas, como você bem colocou, ele está em torno aí de 25% do que a gente exporta para os Estados Unidos. Então, assim, para a gente deixar claro, então, o principal é a China, muito de longe, né? E depois a gente tem aqui os Estados Unidos, mais ou menos no patamar do que também a gente já faz comércio aqui com o Mercosul, enfim. E a gente vai impactar em 25% do que é para os Estados Unidos, em setores estratégicos, para eles, tá? Que eles julgarem estratégicos. Essa rodada de isenções, as exceções a essa rodada de tarifas, elas deixaram de fora setores importantes, né? Principalmente são aqueles que a gente mais exporta para eles, na verdade, né? Então, carne bovina, o café, suco de laranja, o petróleo, né? O petróleo ficou de fora. E aí, sob o ponto de vista de indústria de ponta, foi até uma grande preocupação na primeira rodada, que foi a indústria de aeronaves civis, né? Que é aí com destaque para a Embraer, né? Participa bastante do mercado norte-americano, né? Então tá de fora. O que que ficou, né? O que que tem um impacto mais forte, né? Então, você tem ainda um resquício do setor de máquinas e equipamentos, com participação, né, inclusive em empresas de eletrônicos, que em geral são empresas americanas. Então, tem uma, uma complexidade interna e muito provavelmente uma disputa interna ali de setores dentro dos Estados Unidos que certamente motivaram o encaminhamento dessa aplicação de tarifas, né, dentro dessa avaliação lá da seção 301. O setor de calçados e vestuário, que é um setor nosso que é importante, porém é um setor que já vem sendo no Brasil é complicado falar deles assim, porque eles já têm sido um motivo de preocupação há bastante tempo pelo seu fator de capacidade de competição com os produtos chineses, né? Então, é um setor que perdeu muito nas últimas décadas. Então, tem tido alguma retomada, inclusive sob o ponto de vista de aplicação de novos padrões tecnológicos na produção, né? De inovações, e o mercado norte-americano é um mercado importante para esse setor. Esse setor está sendo fortalecido agora muito recentemente, pela lógica do acordo Mercosul-União Europeia. Então, eu nem gosto desse acordo. Esse acordo eu acho que ele é um outro problema, mais uma camada de problema para a economia brasileira, mas esse é um setor que tem uma certa vantagem, tá? Nesse contexto. E, portanto, é um setor que é totalmente passível de uma articulação, uma estratégia de abertura de novos mercados e ele ficar menos dependente da economia norte-americana. Então, no início, ele sofre um pouquinho, né? Como eu disse, é um setor que vem se renovando tecnologicamente, então é possível procurar novos mercados. Depois, o mercado de máquinas agrícolas, e aí entra numa competição direta com algumas marcas norte-americanas, pode beneficiar aí algumas tecnologias chinesas, algumas marcas chinesas, né, que podem ocupar esse espaço, né, a depender da relação com os Estados Unidos, que também não está muito fácil, né, não está muito simples, mas é um setor que pode sofrer um pouco mais. Alguns de equipamentos elétricos, como eu comentei, outras manufaturas diversas, o setor de papel, então também vai sofrer um pouquinho. Mas como eu te disse, né, a tendência é que se trabalhe a diversificação de, de clientes, né? Então, abrir novos mercados são produtos em que há essa possibilidade é bastante real, né? Então, assim, não necessariamente a gente depende, né, do mercado norte-americano para que essas atividades
continua ocorrendo no Brasil. É, diferente, por exemplo, do mercado lá da Embraer. É mais complicado. Porque você tem aviônicos que são. Você não consegue nem implementar uma reciprocidade, porque o mercado é muito interligado. Mas para esses outros setores é possível uma adaptação. Então, assim, curto prazo, cenário de curto prazo, setores obviamente vão sentir, né? Inclusive, assim, você tem contratos engatilhados que, né, você vai precisar rever toda uma negociação de curto prazo. Mas o que a gente tem observado é que tem uma atuação intensa, né, da diplomacia brasileira, né, da Câmara de Comércio, enfim, do pessoal do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, para incentivo de abertura de novos mercados, inclusive com crédito do BNDES para esse fim. Então, são setores que vão conseguir se adaptar, né? Então, é óbvio que o ideal é que as tarifas sejam retiradas em algum momento, mas pensando numa situação é, de manutenção desse quadro, ou de uma manutenção dessa condição de instabilidade, tira, reaplica, e aí isso traz insegurança, obviamente, para o setor, a estratégia melhor vai ser a adaptação e abertura de novos mercados. Agora, tem um setor, Lucas, que ele sofre mais, e ele já vem sofrendo, que é o setor de aço e alumínio, né? O mercado norte-americano, obviamente, não é o único. Então, assim, a gente exporta isso para a Europa, exporta para a China, né? Enfim, são produtos específicos, porque também esse setor na China é muito competitivo. E é um setor que já vinha sofrendo com uma aplicação de 25%, uma tarifa de 25% diferenciada, já há bastante tempo, já de algum tempo, né? E essa tarifa de 25% ela se soma a essas tarifas já aplicadas, ou seja, é um setor que está com uma tarifa de 50%, o que é uma medida que praticamente inviabiliza o comércio com os Estados Unidos. Porque, além de existir, né, um setor atuante na economia interna deles, você tem outras possibilidades no mundo de suprimento, né? Então, tende ao setor brasileiro aí perder bastante. É um setor preocupante, que pode ser, inclusive, é, a gente minorar esse impacto com outras estratégias, né? Inclusive uma absorção no mercado interno, que é limitada, mas nós temos toda uma política industrial para aplicar, né? Que está sendo desenhada. Não é, no curto prazo, essa solução não é viável, mas a gente pode pensar isso para trazer mais segurança para esse setor no médio prazo. Agora, no início, você mencionou a questão da interferência nas eleições aqui no Brasil, e o que eu fico pensando é que esses efeitos a curto prazo que você está mencionando agora podem ser, inclusive, uma das estratégias, né? Porque o que a gente tem mencionado muito é sobre isso, né? O quanto Donald Trump, inclusive, em relação a esse relacionamento dele, né, com a família Bolsonaro e tal, quanto que isso tem dito sobre algum tipo de interferência aí nas eleições do Brasil. Você acha que então esses impactos a curto prazo, sobretudo aí nesse setor de aço e alumínio que você está mencionando aí, que agora tem esse acréscimo, né, que vai para 50% e tal, isso pode ser então parte da estratégia da interferência, só para a gente situar um pouco? Pode, Lucas, pode. Eu só acho que não vai ter o efeito que eles esperam que tenha, né? Como eu disse, assim, os impactos, mesmo nesses setores mais atingidos, né, como o de aço e alumínio, eles são muito localizados, né? Então, assim, aço e alumínio a gente está falando, vamos pegar assim do ponto de vista do colégio eleitoral, a gente está falando de Minas e Rio, tá? Minas e Rio, e não é o estado inteiro, né? São localidades específicas, polos ali industriais que trabalham com essa produção. Então, assim, eu não vejo assim um impacto. E pelo contrário, né? Assim, o governo, o Lula, né? Enquanto já não só quanto presidente, mas já enquanto candidato, tem operado de uma maneira muito interessante, inteligente com isso, né? Porque eu acho que ele acende muito mais um sentimento, né? Essas tarifas, muito mais um sentimento de proteção do país e de falar, olha, como assim, né? Esses caras querem nos penalizar, né? E, enfim, e fica muito claro, né? A ligação da família Bolsonaro é, 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 que
com os incentivos a esse tipo de medida, né? Acabou, isso vem casado com a entrega de um green card para o Eduardo Bolsonaro, né? Olha para você ver que loucura. Então, assim, está muito claro, né, que é uma família, é um grupo político que está disposto a entregar o Brasil para os Estados Unidos para eles fazerem o que quiserem aqui da gente enfim, impor prejuízos monumentais à nossa economia, né? Então, para ser sincero, eu acho que o efeito pode ser até positivo sob o ponto de vista do nosso interesse mais político, né? De combater essa extrema-direita brasileira. E eu acho também, Lucas, que ajuda a gente compreender um pouco do caráter do, do governo norte-americano e também das forças políticas norte-americanas no mundo contemporâneo, sabe? Acho que já passou o momento em que a gente pode prever qualquer tipo de razoabilidade vinda dos Estados Unidos, né? O que está muito bem demonstrado, não só aqui com relação à nossa interação entre Brasil e Estados Unidos, mas que a gente vê lá na guerra com o Irã, né? Na lógica de manutenção, sustentação na guerra lá da Ucrânia, enfim, outros conflitos do mundo, é que eles têm tido uma atuação errática, né? Uma atuação guiada por interesses, uma disputa interna muito voraz, né? E com muito pouca racionalidade, né? Muito fígado. Então, assim, óbvio que não se deve subestimar, porque trata-se de uma nação extremamente poderosa, mais poderosa do mundo, mas que tem atuado com pouca racionalidade nessa sua crise enfim, que é observável, que é iminente, que está aí às claras, né? Trata-se de uma civilização em decadência, né? Então, a gente não pode esperar muita racionalidade, razoabilidade, pensamento estratégico. Eles estão jogando agressivamente, né? Como eles estão habituados a fazer nas últimas décadas, e talvez sem tanta inteligência assim, né? Então, a gente tem que estar atento e saber operar. É difícil, é sofrido para o Brasil, sim, mas nos dá margem para atuar tanto politicamente quanto estrategicamente para defender os interesses nacionais. Uhum. Então, para falar um pouco sobre aprofundar um pouco essa questão de qual tem sido a estratégia do Brasil para lidar com esse novo desafio, o governo Lula anunciou uma nova etapa do Plano Brasil Soberano, em que a ideia é fazer aí uma série de reuniões com representantes dos setores que vão ser potencialmente afetados pela tarifa, né, de 25%. E aí eles citam questões como financiamentos públicos, apoio à abertura de novos mercados e negociação diplomática. Então, segundo o governo, muitas empresas já iniciaram em um processo de diversificação de compradores e eles estão apostando aí na diversificação de mercados e em linha de crédito para diminuir, para reduzir os impactos, né? Essas medidas, na sua avaliação, elas são suficientes, né? Como que essas políticas aí têm potencial para compensar, né, a perda de competitividade dos Estados Unidos? Ou você acha que esses efeitos aí tendem a ser paliativos? Qual que é a sua avaliação em geral sobre essa estratégia, né, do Brasil para lidar com essa crise? Então, Lucas, na primeira versão do Plano Brasil Soberano, eu tinha dúvidas, assim, bastante com a relação da eficácia, até porque é, também ficava claro, assim, a própria instabilidade das decisões, né, norte-americanas. Então, assim, mas ele se mostrou bastante interessante, assim, os efeitos. Então, assim, essa manutenção, de um lado, de uma constante negociação com o governo norte-americano, como eu disse, é importante, melhor sem as tarifas do que com elas, né? Então, essa negociação é importante. Acho que o governo tem que tomar algum cuidado aí, porque, assim, uma coisa que é muito interessante, né, eu até me surpreende um pouco, esse esforço, né, de querer convencer as autoridades norte-americanas de que a medida não é razoável, sob o ponto de vista deles, inclusive, né? Então, assim, os argumentos não são verdadeiros, né? Os comerciais, né? Esses três que eu apresentei, eu acho que são os reais. Os comerciais não fazem sentido nenhum, né? Que é o que eles trazem. A questão de desmatamento, muito menos, né? Que eles pontuaram também. Então, os índices de desmatamento, inclusive, estão abaixando, enfim.
e os Estados Unidos sequer fazem parte dos principais, se retirar do Acordo de Paris, por exemplo, né, com o governo Trump. Então, é, então, assim, há esse esforço, mas é um esforço, assim, que eu acho que é muito mais para posicionar a liderança brasileira diante do restante do mundo, falar assim, olha, aqui a gente trabalha com racionalidade, do que de tentar, de fato, convencer o governo norte-americano, porque está claro para todo mundo que lá eles não estão agindo com racionalidade alguma, né? Ou estão agindo com uma racionalidade baseada na política da violência, né? Do Big Stick ali mesmo, né? Ou da doutrina da Monroe, né, que é essa versão da doutrina Monroe aí do Trump, que se baseia na tática de agressão, né, e constrangimento. Por outro lado, então esse é um lado da moeda, né, do Plano Brasil Soberano, e por outro lado, a principal estratégia é essa, já que a gente não pode ficar à mercê, eles já não são os nossos principais parceiros comerciais. E nós temos setores importantes, estratégicos, que operam no mercado deles. Mas nós não podemos ficar à mercê dessa instabilidade que vem de lá. Diante disso, nós reunimos nossas capacidades instaladas, né, a nossa força empresarial, une isso com nossa capacidade diplomática, né? E vamos abrir novos mercados, porque os mercados estão aí para a gente explorar, né? De outros países. E vamos fazer isso incentivando as empresas a passar esse momento de transição, porque, como eu disse, tem contratos fechados, expectativas, planejamentos são realizados em torno da expectativa de se, né, realizar a sua produção no mercado norte-americano, e a gente oferece um suporte a essas empresas por meio de incentivos através de crédito subsidiado, via BNDES, algumas desonerações que são importantes. Então, com isso, a gente consegue manter uma sustentabilidade financeira dessas empresas para que elas consigam fazer essa transição. E isso vem acoplado com todo um escopo aí de negociação diplomática, né? E mapeamento de interesses, possibilidades de negócios, enfim, no mundo inteiro. E aí, qual é a tendência, né, disso a médio prazo, caso a postura dos Estados Unidos se mantenha, né? Que de fato a gente vai diversificando, né? E a participação relativa norte-americana nas nossas exportações, ela vai sendo diluída, né? Ficando cada vez menor. Agora, Lucas, você tinha me perguntado, acabei não te respondendo, que era com relação a alguma perspectiva de mudança lá, né? Eles têm eleições aí agora de meio de mandato, né? As midterms, e pode ter um impacto aí negativo pro governo Trump, né, com uma composição do Congresso mais desfavorável para eles, que tende a gerar um pouco mais de dificuldade. Apesar de que eles têm encontrado lá maneiras de contornar as dificuldades do Congresso, né? Então, eles têm trabalhado com ordens executivas, enfim, gerando toda uma governança sui generis e bastante violenta, né, do ponto de vista interno deles. Bom, não sei. O que eu acho é o seguinte: se eles se confirmar esse cenário de uma derrota, né, do trumpismo nas midterms, pode ser que o cenário de conflito interno dos Estados Unidos se intensifique. Isso pode ser bom para a gente num curto prazo. Mas eu acho que a tendência maior é que, com a intensificação desse cenário de conflito, o governo Trump passa a agir ainda com mais violência, sabe? Ainda com mais violência. Então, assim, nos próximos 2 anos, né, um ano, né, ali, 1 ano e meio que a gente tem de Trump aí ainda, eu trabalharia com um cenário de bastante risco, de um risco muito alto, sabe? Esperaria agressões daí para mais, né? Inclusive saindo até do ponto de vista de agressões comerciais como essa. E depois, uma futura eventual governo democrata, uma transição, aí é outro jogo. Acho, pela história do que a gente tem acompanhado nos últimos anos, essas agressões, quando feitas por Trump 1, depois veio o Biden, né, ou governos republicanos, elas tendem a não se arrefecer muito nas mãos dos democratas, não.
Então, a situação dos Estados Unidos é estrutural, como eu disse. Então, o cenário mais seguro para nós aqui, na minha visão, é a gente trabalhar com previsões de agressões contínuas daqui para frente, e a gente procurar diluir os efeitos dessas agressões com essa estratégia, abertura de novos mercados, a investir muito nessa relação Sul-Sul, né? Investir muito no fortalecimento do BRICS, que eu acho que tem ficado aquém nesse período, tá? Mas eu acho que a saída, acho não, né? Eu tenho bastante convicção de que a saída para o Brasil nesse momento é por aí, né? Agora, Wesley, eu queria retomar um pouco a questão do Pix, que você mencionou no início, mas que também tem sido uma grande questão, né, que para os brasileiros de maneira geral. E aí você menciona lá no início, e o próprio relatório da USTR, que, enfim, em português seria uma representação comercial ali dos Estados Unidos, está colocando que o Banco Central, eles afirmam que o Banco Central está favorecendo o Pix em detrimento das empresas americanas de pagamentos eletrônicos. Você, como eu disse, comentou um pouco sobre isso no início, mas essa crítica foi contestada aí por diversos especialistas, entre eles aí o vencedor, tem um vencedor do Prêmio Nobel, Paul Krugman, que ele falou, né, voltou a elogiar aí o sistema brasileiro e classificou as críticas da USTR como infundadas. Eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente o que está por trás desse posicionamento que é muito contundente, né? Que tem voltado aí dos Estados Unidos em relação ao Pix, e também queria saber se na sua avaliação esse modelo, né, de sistema de pagamento do Pix ameaça a hegemonia aí do dólar no mundo e se talvez isso seria aí uma das razões. Ó, vou começar de trás para frente, Lucas, para ficar claro. No curto prazo, não ameaça. No curto prazo. Tem muita água para passar debaixo da ponte para que a gente estabeleça novos sistemas de pagamento. O Brasil deveria estar investindo mais nisso, inclusive, politicamente, enfim, e tecnologicamente também. Então, não ameaça no curto prazo, tá? Deveria ameaçar mais. A gente deveria investir mais nisso, né? Em escapar dessa teia aí dos sistemas, do sistema SWIFT, enfim, com todo esse poder de fazer o que quer, né? Os Estados Unidos. Então, eu sanciono, eu bloqueio riqueza, enfim, né? As crises que a gente tem observado na América Latina, crise que a gente está vendo em Cuba agora, a crise da Venezuela, tudo isso foi por meio de mecanismos de sanções norte-americanas e o ponto central está a retirada de países ou a limitação de transações por meio do sistema de pagamentos internacional. Então, a gente deveria estar investindo mais nisso, mas não estamos investindo tanto assim, tá? Há uma discussão disso no BRICS, a Rússia tenta puxar isso bastante, né? Inclusive tem grupos específicos, né, do governo do governo russo, e grupos de estudo, grupos da burocracia, voltados para essa articulação via BRICS, via Organização de Cooperação de Xangai, enfim, para alavancar mais esse tipo de solução. Tem soluções regionais já sendo aplicadas entre Rússia e China, enfim, Rússia e Índia, por aí vai, mas sob o ponto de vista assim, de conseguir fazer frente ao sistema norte-americano, ainda não. Sob esse ponto de vista, o Pix é? O Pix é uma tecnologia interessante, que é um farol, é uma opção, tá? Pode ser melhor trabalhada nesse contexto. Ainda não está. Apesar de diversos países já terem acordo com o Brasil para entenderem e o Brasil, de certa forma, compartilhar a tecnologia do Pix, mas ainda mais pensadas para contextos de sistemas de pagamentos internos, tá? Agora, sob o ponto de vista da acusação, eu vi até a fala do Krugman, eu acho interessante pelo seguinte: de certa forma, Lucas, de certa forma, não é muito que os números estão mostrando ainda, não, mas pode ser no médio prazo. De certa forma, eles têm uma certa razão, né? O Pix, com o Pix, para que a gente precisa utilizar uma bandeira de qualquer cartão de empresa norte-americana? Seja para crédito ou para pagamento em débito, né? Não precisa, né? Ah, com Pix parcelado ainda menos.
né? Que foi lançado. Agora, é, tá, essa é a coisa boa que a gente tem para fazer para o nosso país, né? Não é isso? Então, a gente tem uma tecnologia própria, produzida pelo Estado brasileiro, gratuita, que colou. As pessoas gostam de usar o Pix. Elas, inclusive, podem nos sinalizar, sob o ponto de vista tecnológico, até para outros elementos, né? Para outras situações. Por exemplo, sob um ponto de vista de criação de uma Big Tech brasileira, né? Tem gente que hoje manda um Pix de 1 centavo para mandar mensagem para as pessoas. Inclusive, o Pix ó, tem uma tecnologia agora offline. Então, assim, nós temos que ter receio disso, de fazer o certo, né? Ah, mas aí vai prejudicar a empresa. Tá, não é isso que eles defendem? Inova, apresenta sua tecnologia, vem competir no mercado, né? Quem sabe, né? Então a gente não tem muito receio, sabe? Às vezes eu tô fazendo questão de falar isso aqui, inclusive, Lucas, porque senão fica parecendo o seguinte: olha, não, nós não estamos. Que isso, nós jamais vamos querer tirar, né, o nicho de mercado, ou o oligopólio das duas grandes bandeiras norte-americanas que operam no Brasil. Por favor, né? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Então, o Pix serve para isso sim, ainda não está servindo, como eu disse, os números ainda não mostram uma certa substituição, né? As bandeiras permanecem aqui no Brasil, né? Inclusive vinculadas a outras várias empresas tecnológicas, das maquininhas, né? Que não são nacionais, né? São importadas, enfim. As empresas nacionais importam a tecnologia e tal. É, então, essas empresas continuam aí, não perdendo mercado. O Pix criou um novo mercado, né? Uma nova situação. Mas eu acho que o nosso interesse tem que ser esse mesmo, né? Do Pix ocupar o mercado dessas aí, paciência para eles, né? E bom para nós. Porque senão parece que a gente está se submetendo a uma regra universal de novo, né? Não Que é é? dos Estados Unidos, eles mandam e a gente tem que seguir o script, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, sob esse ponto de vista, aí eu vi essa fala do Krugman, eu achei assim, né, tudo bem, tensiona daí, mas sua questão é outra, a nossa questão é diferente da sua, né? Então, assim, eu acho que o Pix pode cumprir esse papel, sim, tá? É, e aí, os Estados Unidos têm feito o que eles fazem, que é fazer guerra, né? E a guerra deles é, inclusive, guerra comercial, né? Então, isso não é novidade. Eles fazem isso pelo menos desde a década de 50. Esse tipo de guerra comercial e guerra de imposição, de tecnologia, imposição, né? Isso se estruturou bastante a partir da atuação dos Estados Unidos na reconstrução europeia. Então, toda a geração, no pós-guerra, né? Toda a geração de uma dependência, sobretudo do sistema financeiro norte-americano, na Europa e depois na América Latina, enfim, isso se expandiu o mundo afora. E quando saiu um pouquinho da regra, eles tinham suas medidas guerreiras para tomar, sob o ponto de vista de constrangimento, sanções e, no limite, até militar. O E o mundo é que que, esse, gente. e O o que mundo que é dif... esse. Perdão, te interromper. Sem problema. O que que difere? Você está dizendo que essa guerra comercial dos Estados Unidos é histórica, né? Mas o que que difere essas guerras comerciais que foram travadas historicamente para essa guerra que tem sido travada agora pelo governo de Donald Trump, na sua avaliação? Estruturalmente, Lucas, o que difere é o seguinte. É resultado até mesmo daquilo que foi bom para eles em uma determinada época, que é, na prática, o parque produtivo, né, do mundo saiu de dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que era a principal indústria do mundo até ali a década de 70, paulatinamente, depois daquele momento, eles foram transferindo a sua indústria por meio das suas próprias empresas para as periferias do mundo, né? É, isso para eles foi bom pelo momento, porque é o seguinte, eles conseguiam baratear o seu custo de produção, né? Então eles tiravam de um lugar, um locus, né, na sua própria nação, que tinha que pagar salários mais elevados, e exportaram as unidades fabris para onde eles conseguiam pagar salários muito menores e concentraram nos Estados Unidos os serviços tecnológicos e financeiros que fazem essa máquina toda girar,
né? Então, aí que entra esse papel interessante das duas grandes bandeiras, né, que se exportam para o mundo, tudo isso controlado no sistema financeiro norte-americano. E a parte tecnológica, né, a produção de tecnologia, toda o investimento que foi feito no estímulo a essa quarta revolução industrial, né, da microeletrônica e tudo, e por aí vai. Acontece, então eles reinaram sozinhos aí durante algum tempo. Acontece que esse mecanismo entrou em crise, né? Primeiro você teve, do ponto de vista financeiro, é, uma fragilidade grande a partir da crise de 2008, né? Que eles levaram isso a um patamar tão intenso que começaram a gerar bolhas financeiras e começaram a gerar problemas para eles internamente e para o mundo inteiro como consequência. E por outro lado, talvez algo que eles não tenham calculado bem lá nos idos da década de 80 e 90, que é o surgimento de competidores em nível, em escala, em tecnologia que eles não imaginavam, que é principalmente a China, né? Então, tudo que eles dominavam tecnologicamente, a China passou a dominar também e superá-los, né? Com uma capacidade industrial muito infinitamente maior, né? Então, e uma capacidade de coordenação desses fatores infinitamente maior, coisa que eles não têm. Quer ver um exemplo? Bom, não é à toa que nessa guerra contra o Irã, eles ficam nessa, ataca, para, tenta fazer ali uma jogada de que vai fazer um acordo, vai parar a guerra e etc. O Irã sabe disso tudo também, não entrou de gaiato, não. E aí passa um tempo, volta a atacar de novo. Porque eles não têm capacidade de manter um ritmo de guerra. Porque a indústria de insumos militares estão tudo fora dos Estados Unidos. E eles não conseguem manter o ritmo e um custo é, que não seja tão elevado, né? Então eles não conseguem manter uma guerra contínua. Isso para dar um exemplo, né? Então, assim, esse é o cenário que nós vamos ter que viver, Lucas. Os Estados Unidos extremamente agressivos, né? Tentando reverter uma situação praticamente irreversível, é, com pressões internas muito fortes, são oposições muito fortes, e nações mais frágeis que eles vão tentar esmagar para extrair ali o máximo que eles puderem, né? Então, o que eles estão fazendo na América Latina. E isso eu não estou falando nem quanto a capacidade analítica, não, tá, Lucas? Isso está escrito, né, na política, na doutrina de política externa norte-americana, publicada agora recentemente pelo governo norte-americano. Então, é isso que eles estão fazendo, e eles que eles vão continuar a fazer, né? Num mundo que eles já não conseguem impor tão facilmente mais seus interesses, mas que eles ainda possuem bastante poder. Perfeito, Wesley. Agora, para finalizar nossa conversa, queria falar um pouquinho sobre a questão da reciprocidade, assim, porque o governo Lula tem dito que vai continuar, né, se tentando negociar em relação a essas tarifas. Você acha que existe espaço para uma resposta brasileira baseada aí nessa reciprocidade, ou isso ia aprofundar aí um pouco mais esses prejuízos econômicos? Espaço há, mas eu acho que a gente tem que pensar com bastante cautela Acho que assim, foi muito bom ter aprovado a lei da reciprocidade, que é um instrumento a mais que a gente tem para utilizar, tá? Agora, obviamente, a gente tem que usar isso com cautela para não penalizar os setores também que atuam no Brasil, né? Então a gente importa muita coisa, a gente é deficitário, inclusive, né? Na balança comercial com os Estados Unidos. Então, e fundamentalmente a gente importa muito insumo, né, de coisas que a gente produz aqui, e tecnologias acabadas que a gente acaba dependendo também para o uso, seja produtivo nosso, né, então, falando de máquinas e equipamentos, né, então bens de capital, que são norte-americanos, e outras coisas que são de consumo aqui da nossa população, do setor de serviços, da população em geral, enfim. Então, a simplesmente aplicar a reciprocidade, a gente tornaria aqui as importações mais caras, poderia gerar um problema inflacionário, poderia, enfim, impactar na nossa capacidade de produzir, e que é um problema, isso seria um problema grande. Agora, se é o setor ou outro, de maneira estratégica, pontual, talvez possa ser utilizado. Aquilo que não vai nos trazer grande prejuízo, né? Que é possível a gente fazer uma substituição de importações,
seja sob o ponto de vista de uma estratégia interna vinculada à nova indústria Brasil, por exemplo. Então, a gente faz um mecanismo clássico mesmo de substituição de importações. Então, aquilo que a gente importa dos Estados Unidos, a gente teria condições de, no curto, médio prazo, passar a produzir internamente, o que seria muito bom para a gente. Então, a gente poderia fazer desse limão a limonada, tá? Tá aplicando a reciprocidade e fortalecendo o setor internamente. Então, essa é uma possibilidade, precisa ser desenhado. E, eventualmente, que aí, né, não é tão positivo assim, mas seria melhor do que sair ficar nessa instabilidade com eles, que é substituir o exportador, né? Então, assim, se tem produto que a gente importa hoje majoritariamente dos Estados Unidos, eventualmente a gente pode passar a importar majoritariamente da China. Isso, na prática, já está acontecendo, né, em alguns setores. É, enfim, isso não traz grandes vantagens para a gente, além daquilo de sair do escopo da fonte da instabilidade. Agora, pode trazer uma outra possibilidade, que é substituir essas importações com outro fornecedor, mas vinculando a novos acordos, né, que envolva aí coisa que com os americanos é muito difícil de conseguir, tá? Mas que envolve aí transferência tecnológica, com planos de médio prazo para essa finalidade, enfim, tem como jogar nesse cenário, né? E jogar em benefício da economia brasileira. Então, eu diria o seguinte: no curto prazo, é difícil que seja aplicado esse instrumento isoladamente. A reciprocidade pela reciprocidade. Mas no médio prazo, isso pode nos ser muito valioso, né? Então, a gente trabalhar com estratégia, aplicar a reciprocidade para proteger algum setor estratégico internamente, ou mesmo uma relação estratégica com outro país que nos traga benefícios, talvez aí de transferência tecnológica e por aí vai. Perfeito, Wesley. Muito obrigado, viu, pela entrevista, pela sua disponibilidade aí. Deu para esclarecer bem melhor, inclusive, esse assunto aí, que sempre dá uma confusão na cabeça da gente, mas valeu. Bacana, Lucas. Eu Acho que te que é. agradeço. Bom demais. Sempre à disposição de vocês aí. Adoro participar aqui com vocês.